Fala, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre da minha amiga Suane Rodrigues, essa menina sorridente, essa menina super carismática. Ó, você já deu para ter uma noção pela risada dela que o bate-papo hoje vai ser extremamente, alegria lá em Aleluia! cima, porque a alegria do Senhor é a É a nossa nossa força. força. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui é o Papiando a Palavra, um podcast que a gente tem um bate-papo informal, mas com a responsabilidade de trazer as coisas do reino. Então, fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo poderosamente. Agradecer você também, que é o nosso membro do canal. Muito obrigado. Você está ajudando ali ativamente com a questão financeira. Tudo isso se mantém de pé, é claro, pela graça de Deus em primeiro lugar e também com a sua ajuda. Para você que não pode ajudar em nada, só ore. Tenha certeza que já é uma ajuda grandiosa para manter esse projeto também de pé. Esse vídeo é patrocinado pela melhor revista do mundo. Não é só porque eu trabalho nela, não, mas é porque é assim, é a melhor revista do mundo. A revista Orlando Gospel, que tem várias matérias excelentes. Vou deixar o link dela aqui na descrição. Você espera terminar o vídeo para poder ver a revista. Não sai agora, pelo amor de Deus. Deixa para fazer no final. E dá uma conferida lá, que agora a gente, daqui para frente, vai estar sempre trabalhando com ela, sempre falando da revista. E também acompanha a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, Papiando a Palavra, e você vai ver um monte de novidade. E você vai ter tempo, que eu sei que você fica o dia inteiro socado no telefone, no computador, mexendo nas redes sociais. Eu sei que você vai ter tempo para isso. E agora, vou apresentar ela, diretamente Tchan, 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 dali. tchan. Ruvem os tambores. Suane Rodrigues, fala pra gente aí, quem é a Suane? Bom dia, gente. Você começou como eu falo, gente. Meus vídeos começam bem assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Como vocês estão? Já é para acordar a galera. Então, que você tenha uma ótima manhã. Meu nome é Suane Rodrigues, sou daqui da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Congrego na igreja de VEC, de Cabo Sul. Louvado seja o nome do Senhor, aquela casa pentecostal. Eita, glória! Sou ministra de louvor, de dança. E o Senhor tem me abençoado também com a palavra. Mas é isso, gente. Alegria, alegria, alegria. Já viu já que o negócio vai ser, lá em cima, a Ai, alegria Jesus. Gente, o explodindo. pessoal riu tanto comigo no louvor, porque eles costumam cantar as músicas mais lentas, né? E aí fizeram um culto dos jovens que abriram com uma música animada. Aí a minha líder pediu pra eu fazer isso. Falei, gente, Tem certeza? cheguei lá, vamos todo mundo adorar o Senhor! Gente, a igreja reagiu assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas graças a Deus, todo mundo adorou o Senhor Jesus. Porque de fato, né, gente, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que vive isso, não tem como, gente. É muito difícil ficar parado. Então, eu gosto muito de expressar isso. É a minha maneira de expressar o Senhor, a gratidão. É sorrindo, é estando alegre. Isso não quer dizer que eu não passe por momentos difíceis, mas eu sempre busco isso, porque foi isso que ele depositou em mim. Eu não consigo não transbordar isso. A gente só dá o que tem, né? Então, é a alegria do Senhor que está em mim, e é isso que eu transpareço, é isso que eu dou, é isso que eu passo para todo mundo. Verdade. Ela tem até a caneca com ela ali também, sorrindo, alegria. Qualquer semelhança não sou, é mera coincidência. Minha amiga, seguindo aqui dentro de um cronograma do nosso bate-papo, que essa é a parte que tem um cronograma, depois a gente vai ali no Se Vira nos 30. Conta um pouco pra gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Então, eu nasci no lar evangélico, mas na infância eu sim aceitei Jesus. Eu tinha 8 anos, mais ou menos, e o pastor Milton, eu amo o pastor Milton, porque ele teve um cuidado muito grande com a minha família, e a gente morava lá na Tijuca. E a pregação dele foi tão tocante, eu falei assim, eu quero esse Deus para mim. Eu sempre vi minha mãe até hoje tem esse costume, gente, acorda às 5 da manhã, ela faz a leitura dela, faz a devocional, o cafezinho dela, então a gente acordava com o cheiro do café, e minha mãe, né, faz a devocional dela. Eu falei assim, eu quero ser como a minha mãe. E o que fazia minha mãe ser daquela maneira? Era a esse Deus a quem ela servia. Porque a minha família sempre, nós passamos muita dificuldade, e o Senhor sempre enviava os seus para nos suster. Então, era cobertor, era alimento, era umas coisas. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma para falar sobre isso.
E aí eu ficava, gente, que cuidado é esse? Quem é que faz isso tudo pela gente? Porque a gente, quando é criança, a gente imagina que sejam os nossos pais. E minha mãe sempre deixou muito claro que era o Senhor fazendo isso pra gente. Então, não sei, né, se você é pai, se você é mãe, mas mesmo sendo jovem, tem essa consciência de passar isso para outras pessoas e para a sua geração, né, para os seus filhos. Que era o Senhor quem estava sustentando a gente. Então, com aquela mensagem, eu falei assim, eu quero esse Deus, eu quero isso, né? Porque a gente, quando é criança, né? Porque é Deus, mas Deus é como que é Deus pra gente, né? É como uma figura. Então, assim, eu quero esse Deus pra mim. E ali, eu lembro que no culto eu chorava, mas tão assim, tipo, ai, eu não sei, será que ele vai me aceitar? Será que eu sou legal o suficiente pra ele? Mas eu queria muito isso. E foi assim que eu conhecia Jesus, através desse cuidado que ele sempre teve. E até hoje é assim com a minha família. Entendi. Cara, e eu acho uma das coisas incríveis, né? E eu sempre faço questão de mencionar isso. Inúmeras pessoas que já passaram por aqui e o testemunho de conversão nunca é igual. É sempre diferente, tem sempre um detalhe específico, né? E olhar para o seu e ver o quanto que a Suane lá atrás, criança, viu que Deus estava agindo com providência. E isso foi algo que despertou a atenção do seu coração para se render aos pés do Senhor. Isso só reforça mais ainda na prática que o Deus que nós servimos, ele trabalha com a sua multiforme graça. Ele trabalha de inúmeras formas diferentes, né? Tem algumas pessoas que já botaram em comentário, até mandaram mensagem pessoal. Ah, quando tem alguma pessoa que é nascida e criada no evangelho, o testemunho é sem graça. Eu não acho. Não. Eu acho que Que o tem gente que passa testemunho é o cada mesmo. coisa. Poxa. Que nasceu no evangelho, ela sai, depois volta. Então, Sim. é diferente. Aí Diego falou, não, o testemunho maneiro é aquele testemunho do cara que não era da igreja e tudo mais. Então, eu falo por mim, coisa de vergonha, não tem coisa de orgulho em relação a isso. Ah, eu vivia fora da igreja, então eu era o cara, e depois eu vim para Jesus. Pô, tá maluco, queria eu ter sido criado num lar cristão, pai pastor e um monte de coisa. Não baterista, porque baterista é a raça um pouco complicada. Mas sinistro. Baterista e cacheada, né? Como o pessoal tá falando na moda hoje. Ih, gente, É um já era. pouco. Não tô falando de Tomar você, uma não. fita, Tô falando de então. você. Tomar uma fita. Mas a gente. Mas a gente tem essa questão, mas eu fico muito feliz de ver que as formas que Deus trabalha na vida das pessoas, né? Com coisas para algumas pessoas aparentemente simples, né? Um auxílio, uma ajuda, um cobertor, um alimento, isso e aquilo, mas para a sua vida é algo que foi algo de extrema Muito. importância, né? Então até fica uma ideia aí para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo. Às vezes você está achando que não está fazendo nada por estar dando um cobertor para alguém, uma roupa para alguém, mas tenha certeza, você já está fazendo algo que Deus pode usar aquela situação para chamar aquela pessoa para ele e ser uma pessoa que venha glorificar o nome dele o restante da sua vida. Então, acho que é E isso. até sendo, desculpa te cortar, Nada. mas até sendo um grande. Você está iniciando algo na vida de uma pessoa de fato. Hoje eu tenho um amor pela obra social porque eu não tive. Entendi. Eu não tive, eu sei como é precisar. Então, todas as lideranças que eu exerci nas igrejas que eu passei ao longo da minha vida, eu sempre incentivei isso. Uma vez eu liderei adolescentes e eu fiquei assim, eles me fizeram chorar, porque eu fiz uma competição com eles, eu falei, gente, uma pessoa me mandou mensagem falando, Su, tô sem nada aqui em casa, você tem alguma coisa para você ter uma ideia? As pessoas já sabiam que eu fazia esse tipo de coisa, elas já me mandavam mensagem e perguntavam se eu tinha alguma coisa para doar. E era uma família, eu fiquei muito preocupada porque eles realmente não tinham nada. E eu falei com eles, gente, a gente precisa ajudar esse pessoal. E aí eu cheguei na igreja que eu trabalhava, de trabalho eu ia direto para lá. Para reunião só tinham, tipo assim, uns 10 quilos, coisinhas assim. Falei, gente, esse grupo é muito grande, eles já conseguiram mais. Eu fiquei assim, amém, Senhor, eles se esforçaram. Mas sabe quando você fica assim, gente, eles podiam ter feito mais? Sabe, você fica assim, meu Deus, não se empenharam não. Falei, Jesus, tem alguma coisa errada aí. Mas falei, amém, eu olhando assim, de um lado pro outro, e eles com aquela cara, tipo assim. Falei, gente, o que foi? Aí eu comecei a reunião orando. Gente, do nada, eu falo muito, gente, eles apareceram do nada com esses carrinhos de mão. Era muita comida, gente, muita comida. Dava para fazer umas 3 cestas básicas com tanto de alimento que eles armaram. Eles não fizeram de propósito, que eles sabiam que ia ficar com aquela cara de tacho. Te trollaram, viu? Porque eu sempre falei para eles,
busquem, porque hoje você tem, mas tem gente que não tem. Então, eles sempre... Então, olhei para aquilo e fiquei, meu Deus, o que aconteceu com todo mundo? E eles chegaram, líder, aqui. Eu falei, ai, meu Deus, a gente fez de propósito, a gente sabia que você ia ficar assim. E aí a gente pôde, mas, gente, não tinha nem como carregar. Eu pedi ajuda a outros irmãos para poderem levar, para abençoar aquela família. Então, olha isso. Hoje eu me sinto na responsabilidade de fazer pessoas, porque alguém fez por mim. Talvez se a pessoa estivesse fazendo, pensa da mesma forma, é só um alimento ali para a família da Sheila. Porque minha mãe tem 4 crianças, gente. 4 crianças, é muita gente para comer. E aí, eu tô aqui, sabe? Né? Disposta a fazer isso por outras pessoas. Então, não... É como tá escrito, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo, vai florescer. Sim. Vai florescer. É uma das coisas que eu trago para a minha vida também como princípio, porque hoje o Papeando é o meu trabalho, né? Faz parte do meu trabalho, na verdade, aqui o podcast. E no meu começo foi muito complicado, porque não tive muita adesão, muita ajuda, companheirismo. Claro, não vou falar que eu não tive de ninguém, mentira, tive de algumas pessoas e que me ajudam, me acompanham até hoje. Mas aquela coisa do incentivo, alguém grande vir, querer participar, né, para dar aquela alavancada e tal, não tinha, eu ficava desesperado demais. E o tempo foi passando. Graças a Deus as coisas foram acontecendo e hoje eu me sinto na obrigação de retribuir as pessoas que já passaram de alguma forma, tipo, uma oportunidade, uma conexão com uma pessoa que possa levar ela para lugares altos e tudo mais. Não para chegar lá na frente, ó, quando ficar rica ou ter dinheiro, ou ter isso, lembra de mim. Não, pode até esquecer, cara, entendeu? Mas o meu papel, minha cabeça vai ficar tranquila, pô, eu fiz a minha parte, eu ajudei aquela pessoa. Então, assim, interessante que Deus ele vai tocando na vida de cada um em áreas específicas. E uma das coisas que eu trago para mim, por exemplo, se Deus toca na tua vida para trabalhar numa área específica e na minha, em uma outra área, isso não significa que a minha área é mais importante do que a sua, mas que as nossas áreas se completam. Então, vai cada um trabalhando numa frente e as coisas vão acontecendo. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem gente que fica, não, meu ministério é esse aqui, então meu ministério é melhor do que o seu, porque eu faço, eu aconteço. E, na verdade, não faz nada. A gente sabe disso. Se não for o Espírito Santo ali, babou. Acabou o brilho, literalmente. Já era. Acabou o brilho. Fica igual você, quando eu falei que tinha que passar o Pix de R$ 1.000 antes da gente começar a gravar. Gente, eu falei para ela, que eu sempre peço para a galera aqui, eu vou expor essa situação de bastidores aqui agora. Eu sempre peço para a galera, quando vai gravar, antes eu pergunto se tem algum assunto que a pessoa não quer entrar e para fazer uma oração. Ela já tinha falado sobre os assuntos e tudo mais, beleza. Quando chegou na parte da oração, eu falei para ela, falei, Sônia, eu sempre peço uma coisa para as pessoas, que é para fazer um Pix de R$ 1.000, eu vou botar aqui na mensagem, vocês tinham que ver. A alma dela parecia que se fez assim, ó, saiu do corpo e voltou. Que ela ficou, nossa, deu ruim para mim. Eu sou muito expressiva, não dá para disfarçar. A gente, se você me ver feliz, você vai ver na minha cara. Se você estiver desesperado, você vai ver na minha cara. Tipo assim, de 0 a 100, muito rápido. Eu sou assim também, muito doideiro. Mas aí a gente, olhando para essas situações, olhando para essas questões de ministérios e tudo mais, de tudo que você faz na igreja, né, de todas as áreas, todas as frentes que você trabalha, qual é a parte assim que você se entrega mais? Que sempre tem aquela, vamos dizer assim, acaba que a gente sempre tem aquela nossa área preferida, ainda que a gente faça um monte de coisa, mas tem aquele pedacinho que a gente gosta mais. Qual é a parte aí que você mais gosta? É o louvor. Sabia. Que eu canto já desde que era... Com muito louvor, parei. Canto desde pequena, com as minhas irmãs. A gente já ouviu falar do grupo Voices? Já. Nós nos sentimos as Voices quando a gente era criança. Tanto que o nosso grupo antes era Voice Kids. A gente se achava, literalmente, eu era muito apaixonada pela Angelina. Angelina, gente, a Marina de Oliveira, eu quero falar. Meu Deus do céu. Pela Marina, muito apaixonada pela Marina de Oliveira, que eu achava aquele grave dela muito, sabe, negócio. A Fernanda Brum também.
Então, a gente cantava desde pequena na igreja, e com o passar do tempo meio que foi diminuindo, assim, né? Eu comecei a fazer dupla sertaneja com a minha irmã mais velha, e acabou que depois eu segui carreira solo. Eu ministro, eu gosto muito do louvor. O Senhor fala muito comigo através da música em si, e eu falo, eu aprendi a tocar violão com 12 anos, comecei aos 12, e assim, eu falo, violão é meu psicólogo. Gente, é muito... A minha conexão com esse instrumento é muito doida. Porque eu começo ali, quando eu vejo que eu tô chorando, quando eu vejo que eu tô compondo, vai fluindo muito. Então, o Senhor já me sarou, assim, me tirou até de uma situação muito... Para estar estressada, ou então pensando muito em alguma coisa, e começar a cantar e aquilo ali me trazer paz. Então, hoje eu canto lavando louça, eu canto arrumando a casa. Tem música para tudo. Para todas as situações, dá ruim, eu fico assim, Senhor, me acalma. E vem uma canção. É tão lindo isso. E quando a gente desenvolve, né, essa intimidade com o Senhor, tinha dia que eu acordava e falava assim, pai, o que o Senhor quer ouvir hoje? Fala. O que o Senhor quer ouvir hoje? E o Senhor realmente vem com uma canção e, sabe, é muito bom isso. A música me cura, a música me trata, o Senhor fala muito em mim, através das canções. Eu agradeço muito a ele por isso, porque ele foi genial, gente. Porque a música tem esse poder, né? De nos acalmar. Tem música que consegue deixar a gente confuso, meio atordoado. Tem música que te deixa depressivo. Olha o poder de influência da música. E eu agradeço muito ao Senhor, Sorriso porque ele sempre maroto me trouxe destrói o coração. paz. Gente, de verdade. Tem uma... que o Péricles canta melhor, eu e tchau. Eu falei, gente, você pode estar com a sua vida emocional lá em cima, tu ouve essa música, meu Deus, desaba. Você tá bem, você fica... Esse não é o momento de eu ouvir essa música. Não. Mas, sim, Deus abençoe. Ele tem um timbre muito lindo. Tem mesmo. Mas é isso. A música é com quem... O louvor, né? É com que eu mais me identifico. Eu amo dançar também, mas foi questão de... o que eu mais exerço? É o louvor. A dança é um mistério aí com Deus. Eu fico, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer pra mim? Tem certeza? Mas não tem jeito. Quando eu vejo, eu já tô lá. E não é nem pedindo, gente. Muita coisa assim, ainda tem isso, tá? Você vê que Deus tá no negócio, você não pede pra fazer nada. As coisas acontecem. Então, na igreja onde eu tô agora... Me ouviram não sei aonde. Gente, no meu trabalho, a minha encarregada, no meu primeiro dia de trabalho, a minha encarregada falou, você tem canal, né? Aí eu, mas gente, quem falou pra ela? Você canta, não? Quem falou pra ela? Foi o Espírito Santo, tá muito fofoqueiro, calma aí. X9, tá me entregando aqui pro pessoal. Mas é isso, é o louvor. O louvor é forte. A música, ela tem um papel muito rico na história da igreja, né? Quando a gente olha para o movimento da Reforma Protestante, né, e aqui uma parte mais histórica e teológica dentro do assunto, os escritos de Lutero, eles tiveram a sua importância na época para popularizar a ideia da reforma, né, de uma linguagem mais simples, mais povão, para todo mundo ter acesso e entender o que estava falando, mas a música foi o que deu o boom àquele movimento. Porque a música, ela tem o poder de propagar ideias, né? A música, ela tem o poder de arrastar. Por isso que eu me preocupo muito com a música dentro da igreja. Verdade. Porque a música fora, ninguém tem a responsabilidade de passar uma mensagem que seja voltada para o reino, entendeu? Agora, quando é para dentro da igreja, mais de ti, menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e me constranja. Isso me traz uma sensação de que o Senhor está ali e ele é tudo e eu não sou nada. Agora, eu não sei qual é a sua visão, mas hoje eu sou da tropa do Filho do Homem, não me ensina nada. É muito isso. Isso é uma discussão, né, que já vai continuar, vai se perpetuar. Pode, não pode, funk gospel pode, isso não pode. Isso não pode. Gente, a minha mãe sempre me ensinou isso, né? Letra, vê o que você está cantando. Vê o que você está cantando. A Sara Shiva fala muito isso. Qual é a inspiração daquela composição? Porque às vezes as músicas são entregues também. E a gente precisa ter uma ideia. Então você vai cantar. Hoje a gente ouve muito essa desculpa, né? A desculpa que o pessoal mais dá é essa. Mas quem se preocupa com letra? A gente quer saber do ritmo, é dançante. Eu não estou preocupada com a letra. Né? A letra para mim tanto faz, mas, gente, faz sim, tem essa importância. Sim. Porque da mesma forma que eu estou falando aqui com você, com a música, eu declaro. Então tem aquela música, né? Eu declaro sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, eu declaro toda sorte de bênção. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Eu tô declarando. Então, quando eu canto algo que só deturpa,
eu vou trair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, não sei o que. Você está declarando, você está trazendo maldição para sua vida. Então, com a letra da canção, você vê o que você está carregando para sua vida e trazendo para sua casa. É bênção ou é maldição? A gente precisa analisar muito isso. Eu esqueci o nome dela, tá dando branco no nome de todo mundo. A Ana Paula Valadão respondeu uma questão assim no programa da Fátima, e eu gostei muito da resposta dela. Ela falou assim: eu ouço tudo aquilo que não agrida a minha fé. Porque com a minha mãe, ela ouvia aqui de Djavan. Gente, o som do cara é ótimo. MPB, ainda mais para quem vai tocar Sangue de Jesus. É muito bom. Graças a Deus, hoje a gente vê uma diversidade maior de estilos dentro do gospel, né? Porque a gente não tinha essa, era sempre a mesma coisa. A gente vê os worship também, 4 notas, 3 notas, 4 notas, é a mesma coisa. Então, para você que é músico, é difícil, porque a gente precisa expandir a nossa mente, a gente gosta de se experimentar outras coisas. Então, vai ouvir um jazz, vai ouvir um blues, sabe? Algo do tipo. Então, o groove também, que é algo que está mais em alta agora. Então, a gente não tinha essa riqueza dentro do meio gospel. Ou se tinha também, era aquilo muito lá atrás. Tipo, Kirk Franklin, minha mãe ouvia também. Pô, o som do cara é ótimo, coralzão, eu amo coralzão. Então, a gente precisa prestar atenção, porque a gente está declarando também. Então, precisa ter esse cuidado dentro da presença do Senhor, até nas nossas composições também, porque no nosso gospel a gente também vê uma música muito, né? Todo mundo fala, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando você não avança, não se arrepender. Eu ia falar dela mesmo. Ela é a música do momento. Agora é só vitória. Com declarações que são muito lindas, mas que nós também não estamos dispostos de verdade, como abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Canta isso, meu filho, e vê sua vida uns dias depois, bobear no mesmo dia, as coisas começam a desandar. Aí você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ué, você declarou, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Então, a gente precisa ter, sim, esse cuidado. Não estou me importando com o que eu estou ouvindo. Sua vida deve estar de cabeça para baixo, você não tem ideia, é o que você está cantando, é o que você está ouvindo, é o que você está trazendo para sua mente, para o seu coração, para a sua vida e para a sua geração. Nós precisamos, sim, nos preocupar com as letras das composições. Verdade. Ou então, quando a gente pega as situações assim, por exemplo, eu já participei de um culto que na organização do louvor, né, que eu acredito muito que, assim, uma ideia que eu tenho, que acho que todo ministro de louvor, quando Deus dá ali a inspiração, né, a iluminação ali dos louvores para cantar no culto e tudo mais, eles precisam ter o mínimo de coerência. Porque uma vez eu participei de um que foi o seguinte: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. A igreja lá em cima. Pá. O louvor seguinte, restitui, eu quero de volta o que é meu. Opa! Não, olha só, pra você ter noção, eu que não sou dessa parte musical, eu fiquei assim, eu falei, então, o que é pra eu fazer? Eu abrir mão de tudo e pedir tudo de volta de novo? Eu não entendi agora o que eu tenho que fazer. Porque o culto, ele é racional, sim. A gente precisa entender aquilo que está acontecendo no ambiente. É claro, tem coisas no culto que são inexplicáveis porque é o agir de Deus. Ponto. E eu estou aprendendo isso muito na prática recentemente, porque a minha cabeça funcionava muito ali. A Bíblia diz isso sobre o culto, a teologia diz isso sobre o culto, então o culto tem que ser exatamente dessa forma, até que eu comecei a ter as experiências. E experiência, teologia não explica. Exatamente. Eu posso ler todos esses livros que você está vendo aqui atrás, e mais os outros que estão ali no canto, que eu não vou conseguir achar uma explicação. Eu não vou conseguir achar uma explicação de como eu consegui ficar chorando durante mais de 2 horas e eu não senti. Calvino não explica isso, Arminio não explica isso, John Wesley não explica isso, ninguém vai explicar isso. Não adianta, eu fiquei assim, eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Que doideira é essa aqui, tá ligado? Eu falei, gente, o que houve aqui? Eu tava endemoniado porque eu não lembro de nada. Eu caí, me estribuchei, fiquei gritando. Não, cara, você só tava ali no canto e só chorando e ninguém te encostava porque a situação... A gente via que era um tratamento de Deus ali naquele momento. Eu falei, pô, beleza. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer, peguei meia dúzia de livros para poder entender o que aconteceu comigo. Posso te falar onde que eu achei a resposta? Em lugar nenhum. Não tem. Então, é a parte do meio, vamos dizer assim, do irracional, entre aspas, né? Do inexplicável, para ser mais exato, Sim. Que acontece no culto, mas o culto ele é racional. E a parte da música, eu acho muito importante a gente ter aquela coerência do que está cantando, da letra, do que está falando,
Porque, e quem te viu passar na prova e não te ajudou, que não sei o quê. Isso é uma coisa mais antiga, porque eu vi uma situação, Sônia, esses dias, e até já queria que você comentasse sobre esse assunto, botar aqui lá na edição polêmica. Pá! Um culto de jovem que era igual a Rei do Bacalhau quando eu era moleque. De balada, né? Aquela luz, aquela parada. Tá? E a letra da música falava o seguinte, não sei nem se o YouTube vai dar uma travada no alcance, mas para mim pouco importa. Hoje eu sou da tropa do Filho do Homem. Te apresento Jesus Cristo, que o brabo tem nome. É aquela dancinha no TikTok, né? Aquela coisa toda. Cara, que eu não vejo problema nenhum no ambiente descontraído. Jovem, conversando, brincando, gastando. Eu me amarro nisso também. Não sou, também não vou chegar aqui e vou falar, não, isso não é para existir em momento nenhum, não. Tem um momento certo. Mas num culto, cara. O que você acha sobre isso? Eu vi no TikTok também tem até um satanista que tá muito, ele explodiu porque ele foi fazer, ele deu uma repreendida, não sei se você chegou a ver, Vini, esqueci, Vicky, alguma coisa, Vini, alguma coisa. É um cabeludão, né? Isso, tem alargador, usa as lentes vermelhas. Ele explodiu no TikTok porque ele fez uma crítica muito séria e veio muito de cristão, um monte de cristão em cima, né? Mas, de fato, gente, num culto, a gente tá ali para cultuar o Senhor Jesus. Então, os louvores tem que falar, tudo tem que ser sobre ele de verdade. Num aniversário, a gente está ali para celebrar a vida. A gente está conversando, a gente está se distraindo, né? É um momento de festa, num retiro ou algo do tipo. É bom que você tenha músicas assim, até porque se botar os outros, colocar... Gente, murcha, né? Parece que tudo... Então, tem um momento certo para todas as coisas. E isso inclui a música também. E é mais num culto, você está ali para adorar e servir ao Senhor Jesus. Mas é culto jovem. Mesmo assim, gente, nós estamos ali para cultuar. Sabe por que eu fico vendo em outras religiões? As pessoas têm tanta devoção. É tanta devoção. E eles seguem à risca tudo aquilo ali que tem que ser feito. E você não vê ninguém batendo pé. Você não vê nem discussão em rede social, é isso, é aquilo outro. Aí é um crente discutindo com outro. Não, porque eu acho que pode, porque todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, né? Louve ao Senhor. Porque a Bíblia diz que a gente pode celebrar, a gente é livre, a gente é isso, a gente é aquilo outro. Mas o culto, gente, é um momento sagrado. Então, ali são as nossas vidas diante do Rei dos Reis. Então, é adoração, tudo feito com ordem, com decência. Numa festa, você celebra, coloca as músicas que você quer ouvir, né? Fala, celebra com o Senhor Jesus. Mas um culto é um momento sagrado. Então, a gente precisa separar as coisas. Gente, a gente não vai morrer se não ouvir um funk gospel num culto. Cara, a gente está ali para adorar o Senhor Jesus. Tem um momento, né, cara? Eu acho que essa é a grande situação, né? Se tem um momento para aquilo ali, se tem um contexto específico para aquela situação. Eu já ouvi pessoas falando, mas eu não vejo na Bíblia Estevão se amoldando à questão do mundo para poder... Tá, beleza, cara. Era um contexto completamente diferente, era um momento da igreja completamente diferente. E a gente também não pode comparar ali na radicalidade com o nosso tempo. Hoje a juventude tem questões diferentes, a juventude hoje tem desafios diferentes, mas uma coisa, Sônia, que eu aprendi, e que eu acho que ajuda muito, é quando a gente entende que os métodos, eles são mutáveis. Você vai acompanhar a história da igreja, a pregação do evangelho, ela é uma só. Seja para jovem, seja para criança, seja para adulto, seja para o idoso. Porque o princípio, ele é imutável, mas as formas, os métodos, eles são mutáveis. Porque, por exemplo, a gente pega aí, 30 anos, 40 anos atrás, aquele boom do culto ao ar livre. Que foi algo que começou, que não existia. Então, foi um método que foi criado para poder ajudar na propagação do evangelho. As cruzadas, antigamente, que existiam estádios, né? Billy Graham, por exemplo, era um cara que, arrastava multidões e tudo mais. Foram métodos que foram sendo criados, né? Eu creio com a direção de Deus para poder alcançar mais pessoas. Essa galera hoje, dessa questão do TikTok gospel, do influencer gospel, eu acho muito maneiro. Eu acho muito maneiro que essa galera consegue alcançar jovem pra caramba. Sim. Mas eu sempre bato na mesma tecla. Precisa de direcionamento. Precisa de alguém mais experiente. Precisa de alguém mais velho.
Não vou citar nome, que senão vai dar ruim para mim depois e quando eu for ver já estou em discussão em live no Instagram por causa disso. Mas eu acompanho algumas pessoas que eu fico com medo. Porque claramente tem uma teologia fraca, no sentido de conhecimento, um argumento que não bate muitas das vezes, em vários momentos só reproduz um discurso voltado para a política, Eita. mas que não agrega em nada na questão de transformação. Porque vender curso por vender curso, mano, qualquer psicólogo vende curso e pode ajudar alguém. Sim. Mas o que transforma mesmo é a pregação do evangelho. Galera que tá aí, que tá ouvindo, nos assistindo, fica a dica aí. Vocês que alfinetaram um tempo atrás aí, tá aí, eu amo você. E é aquilo, o Vini falou isso no... Eu acho que é Vicky, gente, Vicky ou Vini. Ele falou isso no vídeo e me fez refletir. Aí falou sobre os métodos, né? Aí ele, vocês estão fazendo isso porque vocês querem atrair os jovens? Quer dizer, as igrejas estão ficando vazias. O que está acontecendo com a igreja para que vocês tenham que apelar, né? Porque, no caso, ele viu isso como uma apelação. O que estão apelando, né? Para atrair esse público? Vocês estão errando em alguma coisa. E essa é a reflexão que a gente tem que fazer mesmo. Quando eu vi, eu falei, gente do céu, que de fato... Ou então tem muito crente tentando, sabe? Ai, eu dançava muito funk no mundo. Aí eu aqui, o gospel, né? Dá pra eu, sabe? Não dá, gente. A gente então precisa diferenciar as coisas. Eu vou ter que criar a torcida organizada gospel, então. Vou ter que criar um monte de coisa gospel. Porque eram as coisas que eu fazia quando era do mundo, pô. Então não faz sentido nenhum. E Deus nos mostra, como a gente estava conversando antes, poxa, minha juventude está com um número muito pequeno, a gente não está... Gente, pergunta ao Senhor Jesus, vai pesquisando, vai até lendo sobre esses caras, porque eles tiveram uma vida totalmente entregue ao Senhor, e isso faz toda a diferença. Às vezes a falha está lá no começo, ela falou, na oração, às vezes a falha está aí na oração, você não ora pelos seus, você não prepara os seus, então você também não se prepara, você não sabe como lidar com o público. Hoje a questão da juventude tem muitos assuntos que são delicados, apesar de já não serem mais tabu, ainda são delicados, você ainda precisa repensar muito as suas palavras para se comunicar com as pessoas hoje. Sim. E aí você não sabe nada e por isso não consegue alcançar essas pessoas hoje. Então a falha realmente, em quem tá a falha? Entende? A gente precisa se preparar para atender essas pessoas. Então, ora, pergunta ao Senhor, Pai, me envia uma pessoa, vai assistir um workshop, uma palestra, um trabalho legal com liderança de juventude, liderança adolescente. Gente, tem um negócio que me preocupa, é adolescente, não tem ninguém falando para os adolescentes. E o Senhor, quando eu entrei na liderança, eu vi isso, falei, gente, eles não têm referência nenhuma. Eles não têm referência nenhuma no meio cristão. Não tem. Para criança tem Felipe Neto, Lucas Neto, todo mundo Neto, um monte de Neto. Tem, sabe? Para mulheres tem um monte, para homens tem um monte, até para os jovens tem o pessoal do Desascope, pode falar hoje, né? Desascope, 2 dedos de teologia. Mas para um adolescente aquilo ainda pode ser meio difícil, sabe? Porque a linguagem para eles tem que ser mais simples. Alguns conseguem pegar, outros não. Então quem que vai falar para eles, gente? Não tem gente para isso. Então eu até tento muito, né? Eu uso quando eu entrei na igreja, uma moça perguntou se eu era jovem ou se eu era adolescente. Eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, eu vou fazer 30 anos, daqui a pouquinho. Eu tava batendo na porta. Não parece não, cara. A pessoa me perguntou se eu era adolescente. Mas por quê? Por causa dessa alegria. Então, quando eu me comunicava com os meus ferrado, então. Não, menino, você não parece ter 31 também. Tô ferrado, então. Eu falei, eu procurava sempre falar a linguagem deles, sabe? Sobre as questões deles, os problemas deles, de uma maneira que, assim, nós entendêssemos o que está acontecendo com eles. E a dificuldade está aí. Porque tem muito jovem que não parte hoje para o meio cristão, né? Não consegue entrar porque não falam uma linguagem que ele consiga entender. E esse problema se expande para todos. A gente falar de uma forma que é muito assim, você ali, eu aqui. O seu problema aí, eu aqui. Eu só te dou métodos. Não tem uma vivência com a pessoa. O discipulado envolve isso, né? A vivência. É você estar ali todos os dias. Não existe esse cuidado, porque as pessoas hoje se sentem muito só. A verdade é essa. Estão rodeadas de gente. Estão lá na balada com um monte de gente dançando, mas tá todo mundo se sentindo sozinho. A verdade é essa. A verdade é essa. Você pode ter autoestima lá em cima, você tá se sentindo sozinho. Se você tivesse topzera, você não ia ficar buscando, sabe, esses escapes em um monte de coisa. Essa é a verdade. Eu falo isso, eu trabalhei com um monte de gente, passei por tudo que é lugar, falei, gente, me botou na Arca de Noé, tinha cobra, tinha elefante, tinha todo mundo junto. Entendeu? E eu via que eram pessoas que se sentiam assim, mostrava pra todo mundo que tava topzera, mas quando o vazio batia, sabe? No dia seguinte da balada, no dia seguinte das coisas, poxa, eu só tô me sentindo tão assim, tão assada. Mas, gente, mas não...
Não tava ferindo, tava fazendo um monte de coisa. Eu tentava entender, mas eu falei, gente, mas não tava... Assim, porque eu cresci no meio cristão, então eu ficava, como que deve ser a vida desse pessoal? É Né? muito Tanta ruim. festa, tanto isso, tanto aquilo outro, deve ser muito maneiro isso, né? Gente, deve ter alguma coisa boa para um tanto de gente ir para lá. Por isso tem um monte de gente indo para lá, porque não sacia, não sacia. Então é isso, a gente precisa se preocupar mais com essa linguagem para tratar dos nossos jovens hoje. Isso inclui muito a música, porque a música é um carro forte, né? A música e o cinema é um carro forte hoje. Você atrai e você dispersa. Sim. Assim, uma das coisas que eu acho e que me preocupam muito é quando esse sentimento de vazio existe no coração de pessoas que estão na igreja. Sim. Veio o acampamento, pá, lá em cima, né? Tô espiritual pra caramba, tô voando. Não fala comigo não, que se eu encostar a mão, o que não tem para sair vai sair só para dizer que eu sou o brabo. E quando passa aquela animação, passa aquele fogo, né, que as pessoas falam ali, fui cheio do Espírito durante 2 dias e depois não vive mais nada. Então, e isso para mim me chama muita atenção porque eu vejo gente hoje da igreja, no ambiente de igreja, que passa pelo mesmo problema de vazio que eu passava quando era do mundo, quando eu voltava da balada. Falava com todo mundo, amigo de todo mundo, mas quando chegava em casa, botava a cabeça no travesseiro, cara, eu tô sozinho. Cara, eu tô perdido. Cara, eu tô mal. E muita gente na igreja hoje vive exatamente desse jeito. E fica aí um alerta para todos nós, tanto para mim, para a Suane, para todo mundo que está nos ouvindo, para a gente identificar e pedir direção a Deus aonde que nós estamos errando. Existe um erro que é nítido. Existe um erro que é ali, tá escancarado. Quando eu falo dessa galera que pega essa questão do funk, gospel e tudo mais e coloca no ambiente de culto, eu até entendo uma boa intenção. Não vou falar que é todo mundo mal, é todo mundo ali está sendo usado pelo demônio e tudo mais. Não encaro dessa forma. Mas tem um jeito certo, tem um jeito correto, algo direcionado por Deus para poder ser realizado com mais eficiência. Porque senão a gente vai ter uma juventude que só vive de evento em evento. Sim. Congresso, tô lá em cima, e acabou o congresso no domingo, segunda-feira, tá caindo na masturbação de novo. Tá caindo na fornicação de novo, tá mentindo, tá ali, tá isso e aquilo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. De fato, de fato. Porque, assim, se existe um erro e um errado nessa história, não é ele. Mas somos nós que estamos errando em alguma coisa. Então, é complicado. Você viu que o assunto foi da alegria para um assunto sério do nada, né? A gente pediu para ele fluir, né? Então ele vai então, caminhando as coisas aqui. já que a gente orou, só aceita aí, vamos que vamos. Sônia, agora eu já vou passar aqui para aquela parte maneira, que ainda bem que é para você, eu só vou fazer as perguntas. Quem tem que responder, até gaguejei, é você. Então, vou aqui para a primeira pergunta. Amém. Valendo R$1.000, igual um show do milhão. Na sua visão, qual a coisa mais difícil da vida cristã? Eita! Pergunta, hein? É vencer a si mesmo, sabe? Porque o inimigo eu posso orar e repreender, né? Eu posso aprender a lidar com meu irmão, mas é uma coisa difícil é eu olhar para as minhas debilidades e falar assim, não, eu vou conseguir. Às vezes a gente até declara, mas não. Como você falou aí, o vazio fica ali. E é uma parada que você luta. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, masturbação. A parada que a pessoa tá ali, ela... Senhor, não, eu decidi, eu não vou, mas caramba, você luta, e aquilo ali vem, e aí você cai de novo, e mano, como que eu lido com isso, com as minhas próprias debilidades? Acho que o maior desafio na vida cristã é você lidar consigo mesmo, né? Até como ser humano, é lidar com as suas próprias debilidades, ou é você reconhecer que você precisa de algo, como eu falei com ele aqui mais cedo, a luta que foi para eu ter que admitir que eu tinha ansiedade, que eu sofria de ansiedade. Então, eu quê?
Não, sirva a Deus, tá doido? Não, vou orar, o Senhor vai acalmar. Não, eu tô só nervosa, entendeu? É momentâneo, entendeu? É isso aqui. Daqui a pouco eu vou ficar tranquila, a gente vai empurrando isso com a barriga até o momento que o seu corpo físico não aguenta mais, explode. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu tô falando aqui porque foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muita essa dificuldade. Ué, mas você falou que cresceu na igreja. Sou ser humano. Então, eu via muito isso. Quem tem Jesus Cristo não tem crise. Quem tem Jesus não está em crise. Então, a gente cresce com isso na nossa cabeça. Coitado de Elias. Quem tem Jesus não tem crise. Coitado de Elias, exatamente. Quem tem Jesus não tem crise. E a gente fala, isso eu falei, a gente fala sobre isso, né? Não porque Deus é com você nas suas adversidades e não sei o quê, e canta, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. E aí, quando o Senhor vai mostrando aqui, minha filha, então, ó, traz à tona, começa a trazer à tona tudo que tá em você que precisa sair. É um embate, porque a gente até sabe, mas a gente não quer reconhecer. Essa é a dificuldade, né? Eu vejo, então, para mim, essa é uma grande dificuldade. Reconhecer as suas habilidades e ter força. Sônia, mas aí como que você conseguiu isso? Foi em Deus. Foi em Deus. Foi necessário tudo se manifestar no físico para eu parar literalmente, porque eu sou muito ativa, né? Eu passo o dia fora, eu fico fazendo coisa para cima, para baixo, não sei o que, barará, só tô em casa à noite para dormir, comer e dormir. E então o Senhor me parou. Comer é bom. Ele teve que me travar. Bom, muito bom. O Senhor teve que me travar para eu olhar para dentro do Suane. Suane, olha aí e cuida de si mesma, minha filha. Ó, você tá com isso. Calma aí, você vai morrer se você continuar desse jeito. Então, eu tenho que olhar para as minhas habilidades, tenho que admitir, não, eu sofro com isso aqui, eu preciso me tratar. Gente, isso para mim foi muito difícil de dizer, porque a gente cresce com orgulho, né? Porque eu sou independente, eu faço isso, eu faço aquilo outro do meu jeito, eu consigo, eu não sei o quê. Então, é uma grande guerra, né? Eu comigo mesmo. Então, essa é a grande dificuldade que a Suane acha que nós temos na vida cristã. E eu concordo exatamente com o que você falou, porque é até um pouco complicado de falar. Toda vez que eu vou fazer um exercício de autoanálise, eu sempre encontro o meu pior inimigo. Quando eu olho no espelho, tá ligado? Exato. Porque Calma aí. Quando eu vejo as coisas que passam na cabeça, as atitudes já tomadas, não recentemente, mas ao longo da vida, o cara, o pior ser humano que existe, o cara que não presta, não é fulano, sou eu. Tá? E que preciso ser transformado. É a minha visão do que era o espinho da carne de Paulo. Entendeu? E eu fico, cara, se o dele não foi esse, o meu eu sei que é. Sei que Deus já perdoou, sei que já jogou no mar do esquecimento e tudo mais. Como Lutero disse certa vez, um dia eu joguei o velho homem no mar do esquecimento. Eu só não sabia que ele sabia nadar. Uau. E tem alguns momentos que eu não posso jogar a boia para ele sobreviver. Deixa ele bater, deixa ele cansar até ele morrer. Porque uma hora vai morrer. Isso aí não tem jeito. Isso é sério. Mas o lutar contra si mesmo é muito doido, porque contra o outro você aquele momento, você vai para sua casa, o outro vai para casa dele e pronto, acabou, né? As famosas discussões, polêmicas. Uhum. Mas e contra você mesmo? Que para onde você vai, você tá junto. Tem até o meme, né? Pô, pra onde eu vou, eu tô. Caramba! Pra onde eu vou, caramba! Então, essa grande dificuldade, ela é muito forte, ela é muito real mesmo. Né? Mas vamos agora passar aqui para outra pergunta que eu não vou chorar, porque eu não sou emotivo. Segunda pergunta que fizeram aqui é uma pergunta um pouco bobinha, mas eu quis trazer para ver qual vai ser a sua resposta. Ai, Jesus Cristo! Por que evangélicos comem muito? Gente, então, é a resposta que a maioria dá, porque a gente fica meio assim, né? A gente não pode beber.
Não tem balada, não tem uns negócios bem doidos. O que restou pra gente comer, gente? A gente estuda, né? É graça, conhecimento, a gente trabalha na igreja. Então, o prazer que sobrou foi trabalhar e comer, gente. Foi comer. Comer é bom. Principalmente comer. Comer é uma bênção. Eu falo, Senhor, Deus é muito perfeito, tudo que ele faz. E comer foi um dos maiores presentes que ele deixou para ele. Depois da salvação, comer foi uma bênção, uma grande bênção para nossa vida. E é algo assim que a gente para pensar, e por mais simples que seja, por mais brincadeira que a gente faça sobre isso, comer, a gente tem todo dia uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor pelo alimento que está na nossa mesa, agradecer pelo pão nosso de cada dia, que ele não deixa faltar. Porque aí a gente já pega uma situação um pouco mais séria que, uma vez eu soltei isso, né? Grupo de adolescentes, jovens, tudo lá na igreja conversando, pô, mas crente come pra caramba, crente isso, crente aquilo, e eu só olhando. Aí eu falei, pô, vou fazer agora de propósito o papel daquele cara chato, que vai pegar um balde de alga fria e vai, ó, mas eu vi todo mundo, jogar em todo mundo. Pensei. Aí vou comer aqui, não sei o quê, mas eu quero isso, cara. Eu falei, gente, tá brincando aqui de comer ou não comer, escolhendo que não sei o quê. Tem gente que não tem nada para comer nesse momento, e agora? Aí ficou aquele silêncio. Aí um olhou pra minha cara assim, pô, cara, quebrou o clima. Eu falei, não, mas foi de propósito mesmo, pra gente poder botar a questão da mão na consciência e parar de reclamar porque não tem o quibe para comer e só tem coxinha e risole de camarão. Tem gente que queria só um quibe só para dividir para 3, pô. Tipo isso. Aí o nego ficou assim, pô, vamos te chamar pro rolê mais não, pô, tu é chatão. Mas assim, uma das coisas muito importantes, né, na questão de comer, que é o compartilhar, né? Jesus multiplicou lá os pães e as pessoas puderam compartilhar. Eu acredito que naquele momento houve uma troca. Aí o comer em si, pelo menos que eu vejo isso, tá, gente? Isso aqui sou eu. A gente vai muito para comunhão. Sim. Faz uma célula e depois lancha com todo mundo, até aquela pessoa mais tímida, assim. Sabe? Você gera, né, uma interação, algo do tipo. E às vezes uma conversa não faz, o lanche faz. O lanche traz muito disso. Estou falando sério mesmo, gente. Traz a comunhão. Eu digo isso em muitos lugares, que eu fiquei mais na minha, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito tranquila. Mas aí depois Jesus disparou um negócio aqui, apertou um botão que nunca mais, né? Tô vendo. Assim, né? Então, assim, dá para se trazer a pessoa, tá mordendo um negócio, pô, isso aqui é muito bom, né? Que você quer, daqui a pouco tu vai estar engatando uma conversa ali com Jesus Cristo, a gente pode fazer com várias outras coisas, mas esse partir o pão, o se alimentar, né? O comer, gera, assim, gera comunhão. Então, eu vejo essa importância também. Verdade, assim, porque tem família aí que tá com a mesa farta, mas tá cada um no seu quadrado. E a gente vê ali, gente, é outra coisa, acabou o culto, vamos todo mundo lanchar. Ai, gente, é muito bom. Senta ali uma roda, todo mundo conversando, interagindo. Isso é muito bom. Assim, uma das coisas que eu posso até falar que me deu o start de começar o podcast lá atrás e a forma de levar é muito esse bate-papo pós-culto. O jeito de conversar, aquela coisa leve, descontraída, e às vezes vem um assunto sério, daqui a pouco volta para brincadeira de novo e fica naquele toque e sai. Pô, eu me amarro muito nisso, cara. Eu acho isso muito maneiro, é claro, todo mundo fica leve comendo, né, gente? Se você tá estressado, você tá comendo, fica tranquilo. Eu gosto de fazer pipoca. Falam que você quer conhecer realmente uma pessoa, deixa ela com fome. Eu já ouvi isso. Você conhecer mesmo uma pessoa, deixa ela com fome. Gente, tem gente que fica estressadíssimo. Sem paciência, não sei o quê. Eu só fico assim. Eu já conheci uma pessoa que com fome quase me batia, mas isso aí não apanho mais, tá tranquilo. Passado. Agora vamos para a próxima pergunta aqui que colocaram. Ai, Jesus. Tá rindo assim? Olha só. Essa eu tô rindo por conta de algumas questões próximas de mim que eu falo depois para não expor ninguém. Para ficar... Amém. Vamos lá. Sua opinião sobre as páginas de Instagram e YouTube de fofoca cristã? Misericórdia, Jesus. Eu fico sem comentários, de verdade. Eu não vejo Deus nessas coisas, não, sabe? Não vejo Deus. Mas eu não vejo, tipo, o Senhor deixou dons, né, ministérios, um monte de coisa. Pô, Deus te chamou para fofocar.
Não dá, sabe? Não bate. Ou fuxico gospel, não sei o quê. Eu acho que quem faz isso, eu não sei nem se é cristão de verdade ou se diz ser. É até perigoso falar isso, né? Mas, enfim, eu não consigo ver Deus nessas coisas, não. Você está falando ali da vida dos outros. Uma coisa é uma reportagem, né? Porque você vê qual a intenção dessas pessoas com isso. Eu penso muito nisso, né? Qual a intenção do coração dessas pessoas ao fazer esse tipo de coisa? Vai expor um artista, vai expor um cantor, vai, sabe, um pastor, um isso, aquilo, outro. Qual a intenção? É trazer bem ou fazer o mal? Se fosse bem, não teria nem o nome de fofoca nem de fuxico. Né? Então, acho que a intenção dessas pessoas, de fato, é denegrir a imagem daquela pessoa. Ah, mas ela pecou. A justiça quem faz é Deus. Não se mete nesse negócio, não, tu vai arrumar um problema para si mesmo. Então, acho que nem em paz essas pessoas consigam viver. Eu não sei de verdade qual é a intenção dessas pessoas. Se você faz esse tipo de coisa, crente. Se você está em casa e acompanha essas coisas, para em nome de Jesus. Para em nome de Jesus. Eu vou fazer um corte dessa parte, vou mandar para algumas pessoas que eu conheço. Ela vai falar, quem é essa garota aí? Que eu não posso falar nome não, mas eu sei que tem um grupo de WhatsApp rolando aí que é mais ou menos numa pegada assim, entendeu? Mas... Não, porque assim, não vamos ser hipócritas, né? Nunca chegou nada aos nossos ouvidos. A gente nunca falou nada assim de ninguém, ainda mais uma pessoa que a gente não gosta. A gente gosta de fofocar de quem a gente não gosta, né? Pô, fulano, caramba, fulano falou isso. Meu Deus do céu. Tu viu a roupa desse fulano? Mas, gente, é aquilo. Eu aprendi isso com uma gerente. A outra pessoa falava muito dela, né? Eu ficava, mas caramba, como é que você fica de boas com isso? Ela, Sani, essa pessoa não tem paz. Para ela estar falando de mim, a vida dela não tá interessante. Gente, olha, aquilo ali foi um boom para mim. Falei, gente, de fato, só fala da vida dos outros, que não tem uma vida interessante. Se você tem uma vida interessante, você é ocupado, você está fazendo alguma coisa, você não tem tempo para ficar falando dos outros. Então, se a sua vida não é interessante, irmão, peça a Deus uma vida interessante. Pai, me ocupa aqui, me dá sede e fome da sua palavra, se ocupa com as coisas de Deus, vai ler um livro, vai fazer um curso, que aí você não vai ter tempo para falar da vida de ninguém. Então é complicado, né? Pra galera que faz aí, tamo junto, para de fazer isso também. Por favor, pare, em nome de Jesus. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Sua opinião sobre as igrejas moderninhas? Que eu entendi é que essas igrejas de parede preta, com aquele jogo de luz que assim, tum, tum, aí vem na tua cara, tu fica cego, depois sai. Então, falando de novo sobre a intenção, né? Viralizou muito isso, nós temos muitas igrejas que antes eram das assembleias mesmo, né? E agora são igrejas da parede preta. Eu vejo que tem lugares que têm realmente compromisso com o Senhor Jesus, né? Não fazem isso por moda, né? Por que estão fazendo isso? É moda? Porque é o legal? Tem gente que faz, né? Como eu já congreguei num lugar, o pastor falava, questão de estética, fotografia melhorou muito para como a igreja era antes, eu não sabia como era antes. Melhorou muito, é uma mudança, é o que nós estamos vivendo agora, é o público que nós estamos recebendo agora, então precisa de algo mais moderno. Mas precisa, de fato, ver com a intenção da liderança, o que vocês querem com isso. Porque não adianta pintar a igreja de preto, tá com a cara da modernidade, mas a cara de Cristo não tá lá. Tá com cara de tudo, menos a cara de Cristo. Verdade. Então, não adianta. Então, o que eu penso a respeito disso? Qual a sua intenção com isso? Né? É você só ser moda, você ser legal, parecer legal para todo mundo, mas quem realmente tem que estar ali não tá, que é Jesus Cristo. Se Deus não tá no negócio, tira, mete o pé dali. Eu vi uma postagem, tem muitos anos isso, e se Deus não está, não adianta estar lá. Se Deus não tá no lugar, eu não vou. Então, até para onde eu vou, quando eu recebo um convite, alguma coisa assim, posso? É para ir? Que é igual Moisés lá com o povo. Senhor, não adianta me mandar, não. Se o senhor não for, nem arreda o pé daqui. Se todo mundo fizesse isso, tava bom pra casa. A gente precisa se preocupar com isso. Não adianta estar numa igreja que é topzera, tem os equipamentos de luz lá, equipamentos de som. Eu fico apaixonado. Chego numa igreja, gente, mas tem um jogo de luzes muito maneiro aqui. Olha a aparelhagem do som, não sei o que, mas aí o culto começa, você fica assim... O que é isso? Não consegue adorar. E você tenta forçar o negócio, né? Não, senhor, não, meu Deus, eu que devo estar olhando muitas coisas aqui, que eu desfoque das coisas aqui. Não, mas Jesus realmente não está lá. Então, né, qual é a intenção? A gente precisa ter muito cuidado. Minha opinião é essa, né? Se tá fazendo só por moda, só para atrair pessoas, mano, já errou, vai ficar por aí, chama Jesus Cristo pro negócio. Verdade. Porque quando ele tá no negócio... a aparência bonita. Quando ele tá no negócio, a igreja pode ter a parede branca, amarela, azul, preta,
Vai acontecer. Vou te falar, eu comecei a tocar Eu já fui de uma igreja que era do tamanho de uma garagem. Pequenininha. Acho que até menor que uma garagem. Se um carro entrar ali, acho que era muita coisa. Era quente pra caramba. Tinha um ventilador que era alugadinho, era do lado de uma padaria que ficava tocando os sambas, pagodes de negócio o dia todo ali. Então o pessoal ia pra lá, a gente andava a beça até chegar lá. Eu, minha mãe, minhas irmãs, era longe de onde a gente morava. Então já tinha isso. Ela tinha que dar o jeito de arrumar passagem pra todo mundo. A gente andava um bocado no sol até chegar lá, a igreja quente, porque é igual essas lojinhas, né, que o pessoal aluga, pequenininha, parece uma garagenzinha. A guitarra dava choque, mano, fogo descia naquele lugar. Caramba. Então eu tocava, gente, a guitarra com as cordas enferrujadas e às vezes ela dava um dó. Meu Deus, tá dando choque. E assim, a presença do Senhor se manifestava ali. Então, de fato, não é lugar, né? Quem somos nós nesse ambiente? Então pode estar lindo, pode estar condicionado, pode estar com tudo, mas se não tiver Jesus, nem adianta, nem adianta. Então já fica o conselho para você, jovem, para você, homem, mulher, não faça as coisas por moda, não. Faz o que Jesus te mandar fazer. Ou, eu tô querendo fazer uma parada aqui, vê se o pai aprova. Porque se ele aprovar e eles tiverem um negócio, vai fluir. Com parede preta ou não. É verdade. E esse exemplo que você deu só reforça mais para mim que a questão do lugar santo só é verdadeiramente santo quando o santo está presente naquele lugar. Sim, sim. Então a gente tem uma coisa diferente de, quando chegar na presença do Senhor, tire a sandália dos seus pés. Quando Deus se manifesta ali para Moisés no episódio da sarça, ele não se manifesta num local, vá para tal lugar apropriado, parece, não, é no meio da onde ele cuidava dos animais. Então, é a presença dele que torna o local santo, né? E aí, como nós somos o templo do Espírito Santo, segundo ele mesmo na sua palavra, a gente precisa viver em santidade. Quando a gente vive em santidade, aí o local que a gente vai é santo, aí as coisas começam a acontecer. Pode estar com a guitarra dando choque, pegando fogo, o que for, mas o negócio ali vai ser diferente. E é uma coisa que eu vejo muito, Suane, que eu me importo muito é com a essência. Exato. A essência das pessoas, a essência do lugar. Porque lugar bonito por lugar bonito, tem igrejas Tem um monte de grandes. lugar bonito. Era só você construir um templo excelente que Deus iria se manifestar naquela situação. Mas nem no Antigo Testamento era assim, ele tinha um local específico que ele direcionou para poder manifestar a sua glória. Os templos de Baal, os templos de Astarote, a Sera daquela época também eram templos gigantescos, com estátuas bonitas, de ouro, disso e aquilo, e ele não se manifestava naqueles lugares. Então, as pessoas, infelizmente, passaram a viver muito a questão da estética e não dar prioridade para a essência. A essência é mais importante do que a estética. Claro que a estética ajuda, é legal você chegar num lugar, no mínimo, apresentável, maneiro. Eu me amarro em igreja de parede preta com toda a estrutura. As pessoas que falam, você tá ficando muito moderninho, é questão de gosto. Eu acho maneiro pra caramba. Mas como você falou, se Jesus não estiver ali, não é o lugar Não adianta. para estar. Não E eu nem adianta quero forçar. estar, de verdade. E eu nem quero estar. Não Se adianta ele não tá, nem forçar. quero estar. Agora vamos para a pergunta mais polêmica. Eita, Jesus. Essa daqui eu vou até mutar o microfone só para te ouvir, que eu sou incapaz Ai, de Jeová. comentar. Socorro. Deixa eu beber água aqui, Deus. É porque, no caso, eu papeando a palavra com Suane Rodrigues, né? Não com Rafael Rodrigues. Então é você que vai responder e eu vou ficar quietinho no meu canto. Jeová, me ajuda. Vamos lá, respira. Já bebeu a água? Já. Compõe agora. Vou fazer a pergunta. Como você abordaria um homossexual para ir para a igreja? Primeiramente, com amor. Com amor. Eu liderei adolescentes que tiveram, né, passaram por esse quadro. E elas simplesmente não sabiam nem como falar. Elas viam, assim, não conseguiam nem olhar nos olhos, né? Falar, líder, eu tô ficando interessada numa menina, não tô entendendo o que está acontecendo comigo. Falei, conta, como é que surgiu isso? Pai, onde eu congreguei também, né? Tiveram pessoas também assim. E eu também já passei por isso.
Então, isso aqui é a primeira vez que eu estou expondo isso. Eu sabia que em algum momento... Exclusivo. Exclusivo, de verdade. Se você quiser, você pode postar também, não vai ter problema. Porque eu sabia que esse momento ia chegar, o Senhor me tratou lá atrás para me preparar com isso. Porque o crente tem muito disso, né? De não expor, de não falar, não contar, por medo do que as pessoas vão pensar dele a partir daquilo. E eu acredito, sim, que apesar de eu ter feito essa escolha, isso não tem nada a ver, Deus permitiu um negócio assim. Não, isso foi escolha minha. Isso foi escolha minha. E é como o Senhor me tratou a partir disso, e hoje, graças a Ele, por ter passado por isso, eu liderei pessoas nessa situação, e hoje eu posso falar para elas, né? Por isso eu falei, abordar com amor, porque eu tive tanta vergonha, né? Quando aconteceu, depois que, tipo, quando tudo acabou, eu fiquei assim, meu Deus, mas com quem que eu vou falar? Não tinha ninguém para falar, não tinha ninguém para me abraçar, eu tava com medo disso, né? Não, mas todo mundo sempre me viu muito a Sônia certinha, a Sônia isso, a Sônia aquilo outro. Então eu abordaria essa pessoa com muito amor. Abordaria essa pessoa com muito amor. Eu só não sei a situação, tipo assim, tá na rua fazendo um evangelismo, ou é numa situação de trabalho convidar como convido a todos. Você gostaria de ir no culto hoje? Pô, vai ter um culto maneiro lá na igreja, culto dos jovens. Você gostaria de participar? Você pode ficar à vontade. Se você ouvir alguma coisa e você não gostar, fala comigo, sabe? A gente sai e tal. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, e os meus melhores amigos são... Então, olha isso. O Senhor me fez conviver, né, com homos, com gays. E, gente, eles super me respeitam e eu sempre super respeitei todos eles. Por causa deles, eu tive a maior preocupação, aumentou a preocupação em leitura bíblica, porque eles faziam perguntas que na hora eu não sabia responder. E eu passei a ver a responsabilidade de poder me comunicar com eles também, porque a gente não aprende isso, não. Hoje, gente, o mundo hoje está muito mais à frente, porque o evangelho que eu vi na infância nem se falava sobre a homoafetividade. Sim. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas. Então, eu passei por isso, sei de toda a minha história, não sei se dá tempo aqui de falar, né? Mais ou menos como aconteceu. Foi um período muito difícil em casa. Gente, agora que eu vou chorar só eu. Eu tava passando um período muito difícil em casa. E minha mãe meio que deu um susto assim nas minhas irmãs, porque o pessoal não estava colaborando muito. Eu estudava fora o dia inteiro, de 7 da manhã até 7 da noite, lá em Santa Cruz. Então, Santa Cruz para Nova Iguaçu tem uma distância muito grande. Então, eu não passava o dia em casa, né? Eu só chegava à noite, e chegava e tinha que fazer trabalho, isso, aquilo. Mas o que estava acontecendo aqui estava muito pesado. Então, minha mãe resolveu dar um susto, ela sumiu, assim, uns dias. E aí, eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Né? A minha mãe ficou um tempo com meu padrasto, mas assim, foi um tratar para ela também, porque eu entendo a minha mãe, tá, gente? Você pode olhar e falar, como uma mãe faz isso? Hoje eu entendo a minha mãe. Hoje eu entendo toda a situação. E aí eu fiquei meio desesperada, porque eu tinha 19 anos ainda, estava terminando o ensino médio, era formada já. Gente, eu repeti um ano só para constar aqui, tá? Eu fiz um ano de novo, o primeiro ano de novo que eu fiz no CIEP, mas depois eu fiz a prova para a FAETEC, e aí passando eu fiz todo o ensino médio de novo lá. E aí, pra deixar claro, né? Falar, gente, é repetente, não sei o quê. Não, é porque eu ia falar que eu repeti na época 5 vezes, mas deixa eu falar. É sério isso? É. Meu Deus. Mas vamos lá, então, o foco é esse aí. E aí, eu fiz a formação técnica, né, em informática. E todo mundo fala, né? Formação técnica, você consegue emprego rápido. Não, gente, eu nunca consegui trabalhar na área até hoje. Enfim, já tenho quase 10 anos que eu me formei e nada. E aí eu entrei em desespero, falei, meu Deus, sabe, você pensa numa jovem que agora tá com 2 irmãs para ter que sustentar uma casa. E eu fiquei assim, o que eu faço agora? A primeira coisa que apareceu, eu vou pegar e vou começar a trabalhar. Mas assim, por dentro eu tava tão assim, meu Deus, mas o que é isso? Eu já era muito complexada, eu sofria de complexo de inferioridade, sofria com a ferida da rejeição, não me aceitava, apesar de, né, eu estar sempre assim, de boa, mas eu não me aceitava. Então eu tinha muitas questões internas, muito conflito. E esse momento de não estar com a minha mãe aqui, apesar de eu não ser tão ligada a ela, me desestruturou muito. E aí eu comecei a trabalhar no McDonald's, enfim. E ali foi onde tudo aconteceu. Não vou expor tanto para não expor a pessoa, né? Mas ela veio com tanto cuidado, um cuidado que ninguém tinha. Veio com tanto carinho, uma atenção, sabe? Algo tipo que eu acabei me apaixonando. Só que aí fica a questão, né? Me apaixono pelo quê, né? Pelo que ela me trouxe, pela pessoa dela. Tipo, eu ainda não consigo definir bem isso hoje. Mas, assim, eu fiquei tão encantada com tanto carinho, com tanto cuidado que ela me trouxe, que, gente, eu me apaixonei de verdade. Então, foi assim,
um beijo ali, uma coisa aqui e outra ali. Quando eu vi, eu já estava envolvida de fato. Foram 3 meses de relacionamento, né? Mais ou menos aquele aquele negócio, né? Definido, indefinido. Uhum. Mas assim, ao mesmo tempo era muito conturbado, porque quando você sabe que você pertence a Cristo, aquilo, sabe, me causava um mal. Então eu podia estar até sorrindo durante o dia, mas gente, às vezes tomando banho, eu começava a chorar desenfreadamente, porque eu sabia que aquilo ali não era para mim. Eu sabia que eu ouvia a voz do Espírito Santo, o que você está fazendo aqui? E eu assim, mas, sabe, se eu perder, se eu disser não, eu não vou ter mais esse cuidado. Quem que vai cuidar de mim? Quem que vai fazer isso? Sabe? Então, para mim, eu ia perder o meu mundo se eu perdesse a pessoa. Só que não. Eu não tô de pé se eu não tiver Cristo. Então, assim, nesse vai e vem, até que ela mesma falou, ela começou a se aproximar de uma outra menina, e aí eu comecei a achar aquilo ali muito estranho, começou umas crises doidas de ciúme, eu falei, não, isso tá estranho, isso tá estranho, tá estranho. Ela, não, ela é minha amiga, acabou que, enfim, não era só amiga, né? Assim, ela cortou tudo, né, de vez, falou, não, eu tô interessada em outra pessoa, não sei o que, ela, Su, você é cristã. Então, eu percebo, olha isso. Eu percebo que você luta contra si mesma o tempo todo. Isso aqui não é para você. Uhum. Ela falava isso o tempo todo. Isso aqui não é para você. Isso aqui não é para você. E aí fiquei muito mal. Foram 2 semanas. Gente, eu tava vestindo 38 na época, eu vesti 36. Em 2 semanas, eu não comia nada. Eu sofri assalto. Foram 2 assaltos no mês só, me levaram tudo. Eu tava com celular que tinha bombado na época. Eu tinha sido promovida. Eu andava igual uma bonequinha, sabe? De repente, não tinha nada. Deus me tirou tudo. Eu me sentia, assim, muito sem chão. E aí, nesse período, minha mãe já tinha voltado pra cá. E assim, eu tava muito mal, só que era aquilo. Eu não queria decepcionar minha mãe de jeito nenhum, porque a vida da minha mãe já foi muito difícil. Então, olha todo esse peso nas minhas costas. Eu sofrendo com todo esse bang emocional, porque eu tinha... quem me conhece sabe, eu nunca fui fã de relacionamento, então mas isso foi por conta da ferida da rejeição. Olha o tanto de coisa que tinha nas minhas costas. E como eu fui parar nisso, né? Na homoafetividade. E aí eu fiquei com todo esse peso nas minhas costas. Eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada, eu me senti sozinha. Eu não podia decepcionar minha mãe. Se eu chegasse para ela, o que eu pensava, se eu falasse para ela algo do tipo, ela ia ficar desapontadíssima. Então ela tinha muita gente para cuidar em casa e eu ia trazer mais um problema para ela. Eu só chorava, gente, eu só chorava. Até que um amigo meu mandou mensagem no Face, porque eu tava sem rede social, né, sem mais nada. Mandou lá, eu usava o notebook da minha mãe. Ele falou, cara, vem pro culto hoje aqui na igreja. E na época eu não estava indo aos cultos porque eu trabalhava à noite. Então, meio que houve esse rompimento, né? Eu não conseguia mais estar nos cultos porque eu trabalhava à noite lá em Vila Isabel. Vila Isabel. Então, eu vivia para trabalhar, literalmente. Caraca, é um chão. E aí, era um chão, muito chão. E aí, assim, esse meu amigo falou, cara, vai ter culto hoje, aparece lá na igreja. Eu falei, tá bom, né? Que era no Bosco, que é aqui perto. Eu fui, gente, no louvor, o menino abriu o louvor com aquela música, meu Deus, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Gente, quando ele começou, eu chorei o culto inteiro. Se a tempestade me alcançar, eu falei, olha, se o mar me submergir a tua mão. Gente, a música acabou comigo. Toda vez que eu ouço essa música hoje, eu lembro de como o Senhor me restaurou naquela época. Me submergir a tua mão, me traz à tona, porque eu sou dele. Então, o aleluia, 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 sabe? Eu ouvia o Senhor me abraçando, eu chorava. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor tirar hoje essa tristeza do meu coração, esse peso no meu coração, esse peso nas minhas costas, eu vou viver para te servir, não me interessa o que vai vir, eu vou viver para te servir. Tira esse desejo do meu coração, porque depois dela, eu não tive interesse em mais ninguém, né? Nenhuma mulher, no caso, nenhuma pessoa do mesmo sexo, mas eu falei ali, Senhor, eu não quero isso nunca mais, sabe? Por favor, tira essa tristeza, tira esse vazio do meu coração, tira tudo isso que eu tô sentindo hoje, que eu vou viver para te servir. Gente, foi algo muito pá. E eu vi ali a restauração do Senhor na minha vida. Mas eu digo hoje, como eu falei para esses adolescentes, que eu queria muito que na minha época, quando eu passei por isso, eu não precisasse sentir essa vergonha para chegar alguém e falar. Que fosse um líder, que fosse os meus pais, no caso a minha mãe, porque eu não tenho meu pai, fosse a minha mãe,
que fosse minhas irmãs, sabe? Talvez eu até pudesse. E olha que interessante, minha irmã caçula disse que tinha percebido, né, algo estranho na sua, eu já sabia de tudo, mas eu não sabia como chegar, porque eu era uma pessoa meio que travava, né? Com questão emocional, eu não deixava ninguém entrar, porque eu criei essa barreira. Então, eu queria muito que tivesse alguém para poder me ouvir e não ficar falando, isso aqui é demônio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu queria muito alguém para me ouvir. Então, eu chegaria com muito amor. Pô, quer ir no culto hoje? Pô, vai ter uma parada assim. Ou então você mesmo falar, eu queria tanto ir num culto hoje. Vamos? Não tem problema não, vamos. Pode se sentir à vontade, ali é sua casa. Então, como eu chegaria numa pessoa, né, num homo, de boas. Chegaria com muito amor, com muita tranquilidade no coração e com ouvidos para ouvir. Porque, gente, se você for pegar, não sei se você já lidou com alguns, né? Eles têm histórias muito difíceis. A maioria tem histórias muito difíceis. E eles não são ouvidos. Não são ouvidos. Ou quando são ouvidos, as pessoas sempre riem dessa história. Então, eu digo isso porque eu convivi. Então, olha o que o Senhor fez, né? Me fez conviver com essas pessoas para poder entender. Gente, pelo amor de Deus, tô falando, essas pessoas não se sintam, né? Não sei se estou usando os termos corretos. Pelo amor de Deus. Hoje em dia é tudo muito politicamente correto, tudo muito chato. Dá até medo, eu tô falando dessas pessoas, mas para entender que estamos nos tratando deles. Para lidar com os homens, chegue. Se você está lidando com uma pessoa, está percebendo algo, é o seu filho, é uma sobrinha, é uma parente, é alguma coisa, ouça, converse, chegue com amor, vai vir com a palavra, mas venha com amor. Pense como se fosse você. Eu digo isso porque quando foi a minha vez, eu tive muita vergonha, tive muito medo, e eu levei anos para poder até falar para minha mãe. Fui falar para minha mãe sobre isso. Quando isso aconteceu, eu tinha 21 anos. Eu fui contar para minha mãe, beirando os 25. Olha isso. Entendi. Todos esses anos. E ela falou, filha, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Agora, o que era, eu não sei. Porque você não dava essa abertura. Olha a minha mãe. Você não dava essa abertura. Então, tem muito crente hoje, gente. Tem muito filha de pastor, então. Entendeu? As irmãs da tia adoração, as tia adoração, os filhos das tia adoração. Tá todo mundo beirando isso aí. E por que eles não falam? Até saem da igreja. Eu conheço muitas meninas também que saíram da igreja, porque não só vem isso como, né? Só endemonizam o negócio. Você não senta, você não ouve a pessoa. É a mesma pessoa que sofreu abuso. Eu tenho um amigo que fala que hoje ele é homem, porque o vizinho falava que ele tinha que dar um beijo nele todo dia. Aí forçava o garoto a beijá-lo todo dia. De tanto que fez, gostou, acostumou. Ele, eu já não me dou muito com menina mesmo, então eu gosto delas como minhas amigas. Mas acabou pendendo para isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ouvir essas pessoas, chegar com amor e abraçá-las. Abraçá-las, ouvir essa história, você vai aprender muito com eles também. Eles são pessoas inteligentes, se você for ver, eles têm um perfil diferente. Mas é amor. Foi assim que Jesus fez com todo mundo. Ele não chegou crucificando ninguém. De todos ali quem não tinha pecado para tacar pedra na mulher era ele, nem ele não jogou. Então não é você que vai jogar nada em ninguém, não. Mas ore por essa pessoa, peça ao Senhor a maneira correta de falar com ela, porque Deus nos dá. Né? Poxa, mas como que eu vou falar? Como que eu tenho medo de falar alguma coisa, a pessoa se sentir ofendida? Ou então eu não gosto disso. E tem gente que, né, é muito apática. Eu não gosto disso, não sei o quê. Se vier pro meu lado, não sei o quê. Fala muito assim, que Deus logo vai te colocar do lado de uma pessoa desse jeito. Eu tenho a minha opinião a respeito dessas pessoas, assim, até desculpa de te cortar, só para poder não esquecer e não perder o raciocínio. Eu sou uma pessoa que não tenho problema e medo nenhum de conversar com um homossexual e tudo mais, drogado, essas coisas. É gente como a gente, pelo amor de Deus. Minha opinião, né? Eu gosto muito de destacar isso. Digo eu, e não o Senhor. Pessoas que têm medo de tratar com com pessoas que passam por isso, eu tenho sempre duas opções. Ou tem alguém muito próximo que já a deixou extremamente decepcionada e não quer saber, ou tem alguma coisa ali dentro. Sim. Entendeu? Sim. Porque se eu não tenho medo, não tenho por que eu não falar. É uma matemática que para mim é muito simples, é muito lógica, entendeu? Sim, concordo muito.
E às vezes cria uma aversão por, assim, uma repulsa por causa do desejo, Sim. né? Aí fica com aquilo ali. Aí ela acaba trazendo... Gente, ela mesma traz um peso para si. E Jesus nos ajuda, gente. O Senhor nos ajuda em todos os nossos processos. Mas é isso. É como o Tiago fala, né? A gente pede, mas pede mal. A gente precisa de ajuda na área, como eu falei lá no começo. A gente não reconhece, a gente não quer admitir, a gente não quer se tratar. A gente não quer se tratar. Então, fica endemonizando o negócio. E aí, na hora de expor isso, a gente projeta no outro muito mal aquilo que a gente está fazendo consigo mesmo. Então, se você sofre com isso, se você não está sabendo lidar, ore ao Senhor. Nem que você tenha que fazer uma terapia, né? Ir para um psicólogo, algo do tipo. Conversa com alguém que você tenha confiança. Peça ao Senhor uma pessoa de confiança para você se abrir, para você poder falar, mas tratar a si mesmo com amor, porque tem gente que não se perdoa, porque isso está acontecendo com ela, ou então fica com raiva porque está acontecendo com a outra pessoa. Então, a gente precisa, de fato, desse cuidado. O que você falou é muito importante, porque, de fato, muita gente tem, sim, isso dentro de si e fica endemonizando as coisas. Aí tá assim, Porque, de por fato, N. existe essa influência, a gente não pode deixar de falar, né? Existe essa influência, sim. A gente vê que tem entidades que atuam nisso. Por que eu tô falando isso para depois não vir, né? Não sei se você vai postar essa parte aí, mas enfim. Vou Eu lembro uma postar vez que eu viajei para tudo. Bahia. Eu viajei para Bahia. E aí, quando a gente chega no aeroporto, eles são muito receptivos, né, gente? Eu amo baiano. Eu descobri esses dias que meu avô era baiano. Falei, agora tá justificado, porque, gente, eu fui pra Bahia, eu amei a Bahia. E eu gosto de axé, né? Esse ritmo, essas coisas mais dançantes. Eu ficava assim, gente, eu não entendo que negócio é esse. A minha mãe falou que o meu avô paterno era baiano. Eu falei, agora Tem um alguma coisa sangue faz aí, tem um sentido pra sangue mim. aí. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, eles distribuem fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim. Elas são todas coloridas. E eu, né, vi cor, peguei um monte. Eu vi cor, fita colorida. Aí a menina explicou, né, que cada cor representava uma entidade. Aí Opa, tá carregado então, deu ruim. mesmo, ela falou, escolhe uma cor. Aí tava cada um, a menina tava com rosa, ela falou lá o nome, que os nomes são grandes, difíceis de falar, e o meu era meio alaranjado lá. E aí Aí ela falou, o seu não é homem, a outra metade é mulher, feminina e masculina. Aí ela, Que maneiro. tranquila, você tá no semestre que ela é mulher. Meu Deus. Então, existe sim, gente. Uma entidade pode manifestar uma coisa e outra, ela se manifesta assim, né, na vida das pessoas. Sim. Então, existe essa parte sim, mas também tem toda a questão de experiência, como essa pessoa viu, como foi o meu caso. Eu tava ali me sentindo sozinha, poderia ter sido um rapaz, mas o que se apresentou para mim foi uma mulher, eu acabei, né, me apaixonando. Tem experiências como essa do meu amigo, no caso, isso foi um abuso, né? Todo dia o vizinho forçava o garoto a beijá-lo, e aí ele acabou acostumando com aquilo, foi o que ele conheceu e foi o que ele quis continuar. Tiveram pessoas que já sofreram abuso sexual mesmo, e aí acabaram, né? Aí é mais um psicólogo para poder falar, né? Como que veio essa aceitação de, isso aqui, é a mesma forma, né? Foi isso aqui que eu conheci, isso aqui que eu vou viver. Então a gente precisa, cada caso é um caso. Então a gente precisa chegar com amor. Não sabe como falar assim, me ajuda aqui, chega com uma... Gente, é uma pessoa normal. Convida. Pô, vamos lá no culto, não quer ir? Amém, não foi com raiva, não quis ir porque ele era homo. Não, gente, ela não quis ir porque ela não quis ir. Ou então ela pode estar se sentindo envergonhada e você fala, não precisa se sentir mal, cara, lá é sua casa, pode ficar à vontade. Se você não quiser ir hoje, tudo bem. O dia que você quiser, me fala que eu te levo. Mas sabe, fazer que a pessoa se sinta mesmo convidada a estar lá, porque isso, né, é uma dificuldade. Uma amiga minha falou pra mim uma vez, estava convidando ela para um culto, só que aí eu não insisti, né? Aí ela acha tão estranho porque os meus amigos do mundo, quando querem que eu vá para uma festa, alguma coisa, eles fazem até vaquinha para poder pagar a minha entrada. Vocês falam uma vez e esquecem a gente. Olha isso. Nossa! Caraca, cara. Aí eu fiquei, isso aí foi bem na minha cara, porque eu fico assim, gente, chamei uma vez, já sinta-se convidado. Só que é isso, a gente as pessoas realmente não se sentem convidadas, não se sentem parte daquilo. Quando eu tô à vontade em alguma coisa, quando eu me sinto parte daquilo, eles não se sentem parte. Não se sentem parte nem quando são só convidados. Então, é preciso, sim, uma busca, algo maior. E eu agradeço a Deus pelos amigos que Ele me deu, que são pessoas que estão aí até hoje. E eu vejo que eles gostam de mim, entendeu? Tem toda essa questão da religião, mas, assim, o que eles concordam, o que eles discordam, eles falam. Mas, assim, a gente não se mata, não nada.
Mas é gente, a gente precisa lembrar que, primeiro, onde eles são, ele é gente como você. Então, como você gostaria de ser tratado? Trate essas Sim. pessoas. E com certeza Jesus Cristo trataria essas pessoas com todo amor, com todo carinho. Uma das coisas que eu observo assim é que parece que com os anos a igreja começou a tratar os piores pecados só na questão sexual, né? Sim, Fornicação, adultério e homossexualismo são os pecados aí que não tem perdão e tem que ficar 10 anos recluso como se fosse uma prisão. Cara, mas a mentira, a fofoca, o orgulho, é tudo pecado quanto esse tipo de pecado. Eu acho assim que é o mais importante, e eu concordo com a abordagem que você falou, é que quando a gente receber pessoas que passam por isso, a gente dá toda a atenção e todo o carinho e todo o amor em Cristo Jesus. Porque se existe uma coisa que eu posso falar por experiência própria, é que quando a gente começa a participar do ambiente igreja e recebe o Espírito Santo na nossa vida para ele ser, para nós sermos, na verdade, morada dele, cara, esquece. A gente vai começar a mudar um monte de situações. Coisas que a gente fazia, coisas que a gente acreditava que era o certo, ele vai transformando a nossa mente. E se cumpre a sim, palavra que é ele que nos convence da justiça, do pecado do e do pecado e do juízo. juízo. E porque eu vejo assim que às vezes a igreja ela quer fazer o papel do Espírito Santo. Somos Exatamente. nós que transformamos, somos nós que fazemos isso, somos nós que fazemos aquilo. É claro, existem as suas regras. Todos os lugares têm as suas regras. Eu não consigo entender a necessidade de abrir umas igrejas chamadas inclusivas por aí, que a pessoa chega com essa situação e vive normalmente como se isso não fosse algo que a Bíblia condenasse. Já é um outro extremo. Já é meio que uma saída para passar a mão no pecado, vamos dizer dessa forma. Sim. Porque isso Uhum. precisa ser resolvido. Esse problema, assim como os outros, ele precisa ser solucionado. E é o Espírito Santo Exato. que vai trabalhando, que vai fazendo, e a pessoa vai, poxa, eu estou num ambiente que ninguém é. Cara, e eu era muito brigão. Usava droga, bebia pra caramba antes de converter. Era uma pessoa que hoje eu não andaria comigo, né, se pudesse falar dessa Uhum. forma. E Deus veio me transformando com o passar do tempo. De eu chegar e passar na frente de um botequim e falar, cara, não dá. Isso não é ambiente para mim. Tipo assim, eu bebia ao ponto de ser alcoólatra. Se eu ficasse um dia sem beber, eu começava a me tremer todo, para você ter noção no estágio que eu cheguei na minha vida em relação a isso. Só que Deus transformou, cara. Não foi o pastor da igreja que eu me converti que me transformou. Foi muito usado por Deus para isso. Mas não foi ele que transformou. É o Espírito Santo Uhum. que transforma. E da mesma forma, essas pessoas que têm esse tipo de situação, é o Espírito Santo que vai transformar. Pô. Por isso eu acredito muito. Ainda que o mundo venha falar, ainda que o mundo venha dizer, não existe ex isso, não existe ex aquilo. Existe sim. Existe sim, porque é ele que Não deixou de transforma, ser, gente. é ele que muda, é ele que vai falar, não, a ordem natural é isso aqui, foi assim que eu criei. Independente se é ação demoníaca, independente se é traumas do passado, que eu acho que elas sempre Uhum. andam em conjunto nesse tipo de situação, e Sim. nas outras também. Porque, por exemplo, o cachaceiro, eu como, vamos dizer assim, né, um ex-cachaceiro, como um ex-alcoólatra, eu falava abertamente que eu bebia com o Zé Pilintra, porque eu sabia que bebia com ele. Eu Uhum. declarava para os outros esse tipo de situação. Eu não vou chegar aqui e vou falar, não, eu bebia com alguém que não sei o quê. Eu não tô nem aí, eu dou o nome mesmo e pronto, acabou, vida que segue. Eu não tenho medo dessas paradas. Mas era uma realidade. E essas pessoas também não andam sozinhas, vamos dizer assim. Andam acompanhadas com seus traumas, com as suas questões, com marcas da vida e também com algumas coisas aí que às vezes é legião, às vezes não é, Deus é que sabe. Né? Sim. Deus é que vai agindo, Deus é que vai tratando, mas é um E assunto essas pessoas é delicado, delicadíssimo, mas delicadíssimo. necessário se conversar. Sim. Assim, eu tenho exemplos na minha família assim, pessoas muito próximas que pô, eu amo demais, 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 demais. Que o que eu vejo que levou a essa situação é a questão da ausência do pai. A ausência do pai na infância.
né? De ver os exemplos do que o pai fazia com a mãe. Uhum. E, tipo assim, são dois irmãos, né? Um foi para um lado O outro pista. foi Vem todo mundo, pega o geral. Não posso falar nome não, senão dá ruim pra mim. O outro já foi para esse lado. Mas a raiz do problema foi a mesma. Sim. A forma que via como tratava, a forma que via que traía a mulher o tempo todo, assim, na cara dura. E isso, cada criança vai responder de uma forma diferente. Cada ser humano vai enxergar aquilo ali de uma forma diferente. Talvez o que E tem veio... até casos muito comuns, mulheres, né, partirem para uma afetividade porque tiveram muitas decepções com homens. Eu conheço pessoas assim, tiveram muitas decepções com homens, falam, mano, não quero saber de homem não, porque o homem em si é assim, a mulher, no caso, que geralmente é fiel no relacionamento, é quem cuida de verdade, então eu vou querer alguém que realmente faça isso. E parte, né, para uma afetividade. É muito complicado e assim, até a ideia para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, que é um pastor, que é um líder de juventude, alguma parte da liderança da igreja, cara, já passou da hora da gente perder o medo de conversar sobre esses Sim. assuntos na igreja. Porque enquanto a gente não Falar e conversa... estudar sobre. As pessoas não sabem falar porque elas não estudam Sim, sobre, são porque eles têm ignorantes. dúvidas também, sim. No TikTok tem muitos debates sobre isso. Tinha um esses dias aí, me prove na Bíblia que eu não posso ser LGBTQI+. Me prove na Bíblia. Tem muita coisa que eu me eu perco nas fiquei, letras. quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, Senhor, mas como que a gente faz isso? Né? Porque não tá claríssimo, né? Não tá escancarado como é não matarás. Mas o Senhor deixou o que a gente tem que fazer. Ele falou, o homem, né, com a sua mulher, vai juntar suas trouxas e vai se tornar uma só carne. Não falou o homem com o homem, nem a mulher com a mulher. Falou o homem e a sua mulher. Então, o padrão que a gente segue é esse. Até Falei, porque, imagina, Senhor, amém. Deus fez Adão e Ivo. Ninguém existe. Gente. São matemáticas simples, percebe que é uma coisa muito... Tá ali, na cara. Mas aí é a parte que eu acredito que tem uma responsabilidade de todo um trabalho, de quem é claramente o adversário das nossas almas, de um movimento sempre ante o Senhor, sempre ante Cristo, né? De movimentações. Cara, dos últimos anos para cá, o tamanho que vem crescendo esses movimentos é assustador pra caramba. Sim. E eu, Rafael, tenho uma visão de que já entrou na igreja há muito tempo e vai minando a igreja de dentro para fora. E aí a igreja vai meio que perdendo a sua força, eu digo como uma questão de instituição e tudo mais, né? E ao invés de conversar, e ao invés de pregar o evangelho, aí fica os caras aí, as meninas discutindo, brigando pra caramba, como se a discussão e a briga fosse levar para algum lugar. Cara, prega o evangelho e viva o evangelho, e é isso que transforma. E aí vem o avivamento, oração, jejum, palavra, mas os outros querem ficar fazendo congresso de debate para poder defender isso e aquilo. E às vezes até para atrair público, né? Porque isso traz público. Então, você vê um cristão provocando esse tipo de coisa. Isso é outra parada também que já tá me... Eu fico assim, Senhor, tá me irritando esse negócio. Tem uma galerinha que gosta, né, do debate, mas assim... Eu acompanho uma galera na internet assim. É para se promover, é para ela aparecer, porque sabe que esse tipo de coisa vai gerar engajamento, vai gerar um negócio. Quando você vai perguntar de reino, não tá falando de reino. Ah, mas eu tô falando a Bíblia, eu tô usando a Bíblia. Tá usando a Bíblia, mas você não tá promovendo Jesus Cristo em nada disso, você só tá trazendo mais confusão e mais problema. Então, a gente está aqui para esclarecer as coisas, para pregar o reino de Deus, para pregar a salvação. Reino de Deus, salvação. Reino de Deus, salvação. Arrependimento, reino de Deus, salvação. A gente está aqui para isso. Então, você pastora, você líder que tem dificuldade nessa área, você precisa estudar, você precisa reconhecer isso, você precisa estudar sobre isso. Peça ao Senhor para levantar psicólogos na sua igreja, terapeutas na sua igreja, entendeu? Porque a gente precisa desses profissionais dentro da igreja, tá? E para poder trabalhar com esse público, para poder trabalhar com essas pessoas. E se você né? Porque tem o pessoal que aí não concorda de todas as formas, não concorda. É só não seguir isso aqui, né? A gente precisa falar isso também, porque a gente debate, mas eu fico assim, mas
para que esse debate todo? Você quer esse debate para quê, né? Você vai servir? Você quer realmente servir? Porque se você for servir, é isso aqui. Segue isso aqui que está escrito. Se não for, se não concorda, não quer saber nisso, naquilo, parte para outro onde você vai ser aceito. Mas se você vier, que você seja recebido com amor. Nós estamos falando aqui, né? Como você receberia? Eu receberia com amor, né? A pessoa está disposta, ela está disposta a isso, porque isso aqui é o evangelho, está disposta? Então vamos lá, a gente vai, né? Cada um tem o seu tempo, a sua transformação. Eu tive a minha transformação, eu tive ali aquelas 2 semanas, daquela semana para frente, o Senhor veio mudando minha vida radicalmente. Com a Suane foi assim, a sua história pode ser diferente. Verdade. Então é isso, é isso. E assim, só um adendo aí que você falou, a Suane teve pessoas do lado dela. Teve pessoas que a acompanharam. Tiveram pessoas que estavam ali juntas. E não é aquele junto de, pô, meu brother, tamo junto, vá para casa, cada um pro teu canto e vida que segue. Era junto, comunhão, transmissão de vida, discipulado, como você bem colocou anteriormente. E aí vai ajudando. E aí entra uma parte dessa situação que eu acho que é a raiz de vários problemas, a falta da comunhão e a falta da verdade dos relacionamentos dentro da igreja vão deixando esses vazios, esses buracos. Aí o jovem vai sendo preenchido pelos ismos que existem fora da igreja e aí para poder trazer de volta. Porque assim, você que gosta de filme, você vai entender a referência. Parece que nós, a igreja hoje, viramos os Vingadores. Porque os Vingadores foram chamados para resolver problemas e não para prevenir um problema. Parece que a nossa função é só essa. Não, vamos resolver todos os problemas do mundo. Mas antes temos um manual que vai prevenir antes de acontecer alguma coisa. Mas parece que a gente está ali na plateia esperando o circo pegar fogo. Quando o negócio acontece, não, agora é a hora da gente poder fazer alguma coisa. Aí quando eu vejo... Quase soltei o nome agora, tá bem que eu me travei. Fulano de tal, fulana de tal, indo para as redes sociais e falando um monte de coisa, e fazendo isso e fazendo aquilo, que eu já parei para assistir algumas lives, Suane, de 2 horas, que os argumentos só eram políticos, e usando a Bíblia, e falando que era para propagar o reino. Porque é muito isso acontecendo, porque assim, não é não se posicionar. Mas tem gente que acha que o debate é para se posicionar, você pode se posicionar de diversas formas, mas nesse posicionamento, o reino do Senhor tem que ser propagado. Sim. E não é o que está acontecendo hoje. É necessário ter aquela coisa do... Gente, vamos propagar o reino, e a propagação do reino ela tem algo fundamental, o arrependimento. E para aquele que está pecando, é a máxima de Jesus Cristo com a mulher que é acusada de adultério. Vá e abandone a sua vida de pecado. E não para ganhar um debate, mas sim para o Senhor nos usar para ganhar mais uma alma. E aí, quando essas coisas começam a ficar bem pontuadas, eu acho que o objetivo é alcançado. Eu acho muito maneira a disposição que uma galera tem de ir para a internet para fazer isso. Eu não tenho. Eu não tenho porque, no sentido do desgaste que dá. Né? Eu tenho minhas preocupações em igreja local. E ter mais uma preocupação como essa, isso vai me matar. Isso vai findar o meu psicológico. Eu sei que isso vai me quebrar e muito. Então, prefiro não me meter ainda nesse tipo de situação. Mas quem já está, precisa ser melhor direcionado. Precisa ter uma ideia de que o propósito ali não é de defender político A, B ou C, ou ideia partidária, cara. É para defender a ideia da única bandeira que a igreja precisa levantar, que não é a bandeira de esquerda nem de direita, mas a bandeira que se chama Jeová Nissi, porque o Senhor é a nossa bandeira. Pronto. É levar o nome de Cristo, levar o nome de Cristo. Povo de Deus, se você gosta de tretar aí na internet, reveja as suas intenções, veja se Deus está nesse negócio e fale o que o Senhor te mandar, né? O que você acha, porque é um tanto dia o que eu acho isso, aquilo, outro. O que a palavra diz, tá? É a palavra, gente. Eu tô esgotada dessas coisas. Fique nervosa agora. Calma, não fique nervosa. Fique tranquila. Brincadeira. Minha amiga, muito obrigado. Te agradeço muito pelo sim ao convite. Bate-papo, como eu falei para a galera lá no começo, foi lá em cima. Tivemos nosso momento sério, que deu aquela fechada no ambiente. Mas também o bate-papo foi muito bom. Muito obrigado de coração.
por ter aceitado. Tenho a certeza que você agregou muito na minha vida, agregou muito no meu ministério, me ensinou muita coisa. Preparar para rever algumas atitudes logo após que a gente terminar aqui de gravar. E tenho certeza também que isso foi para todo mundo que acompanhou ao vivo e vai acompanhar depois, daqui a 10 meses, daqui a 10 anos. E tenho certeza que Deus vai continuar propagando essa mensagem, porque o propósito é levar a mensagem do Evangelho e não ganhar nenhuma disputa e não tretar na internet, como a gente estava conversando. E deixa aí as suas considerações finais aí para a gente. Gente, eu quero agradecer a você, Rafael. Eu não fui eu que aqui, gente, chama de senhor, porque ele é pastor, né? A gente fica meio assim, né? Quando fala pastor, a gente fica chama de senhor, chama de você. Pode chamar de você, que não tem problema nenhum. Que o Senhor te abençoe por esse convite. Fiquei muito feliz. Eu, como falei para ele, a primeira vez que eu participo de um podcast assim, na minha vida. E eu agradeço ao Senhor por trazer, né, essa aliança. Que o Senhor te abençoe, tá? Em tudo que fizer, onde sua mão tocar, possa prosperar, seus pés possam florescer. Em nome de Jesus, mais vidas sejam alcançadas através desse trabalho, que isso aqui é muito importante. Porque daqui a uns tempos a gente vai ver que até isso vai se tornar proibido. Eu não sei em que país, acho que foi o Japão. São proibidos de fazer transmissão de cultos online, olha isso. Isso vai se expandir, gente. Isso vai se. Infelizmente, essa ideia vai viralizar também. Mas porque a tendência é. Cortou. Alguém me ligou aqui. A tendência é piorar, mas com Jesus Cristo nós venceremos. A coroa de glória nos espera. Deus abençoe a sua vida, você que acompanhou até aqui, você que está ouvindo isso aqui não sei quantos meses, quantos dias, quantas horas depois, mas que essa palavra possa te enriquecer, você possa se posicionar em Cristo, você possa propagar o reino do Senhor. Tenha essa preocupação, não é a parede preta que vai te salvar, não é o teu amigo que vai te salvar, não é o homem que vai te fazer se perder. Você está em Cristo, você está em Cristo, você é nova criatura, sua mente vai ser renovada, seu coração vai ser transformado. Então, receba isso em nome do Senhor Jesus. Quem quiser pode me seguir lá no Insta, mas não é nem por mim não, gente, porque a gente vira influencer, né? Fica com essa preocupação com números. Uma vez eu entrei numa crise, que eu fiquei, Senhor, tô fazendo um monte de coisa e parece que ninguém tá vindo. E aí uma irmã, gente, as irmãs do manto, misericórdia, Jesus Cristo. Eu amo, assim, amo e tenho medo. Minha filha, você tá achando que você foi feita para ter seguidor? Servo de Deus não tem seguidor, não, tem discípulo. Você foi chamada para fazer discípulo. Olha, toma. Eu vi uma vergonha. Uma vergonha. Que aí eu falo por isso, sabe? Então, hoje eu tenho muito mais cuidado na hora de criar um conteúdo, na hora de entregar alguma coisa. Eu vejo a realidade das pessoas. Eu gosto muito de falar sobre a realidade, né? A vida da pessoa mesmo, do cristão, como é o nosso dia a dia, das coisas que nós sentimos, como eu expus aqui para vocês. Às vezes é uma doença, tem que admitir que tem sim ansiedade ou algo do tipo. E falando que o Senhor tá aí para te curar, o Senhor tá aqui para te salvar, tá? Ele tá, as mãos dele estão estendidas, seus ouvidos estão atentos. Ele deseja que você fale com ele, você tenha um relacionamento com ele. Então, se a decisão de você hoje seja abençoada em nome de Jesus, receba o Senhor na sua casa e a sua vida será plena em Cristo. Não tem problemas? Vai ter sim, mas ele estará com você todos os dias. Verdade. Ele nunca nos prometeu uma caminhada tranquila, mas sim uma chegada segura, completamente diferente. Isso. Galera, vocês ficaram aqui até o final, muito obrigado mais uma vez. Deixando aquele recado que eu sempre gosto de deixar em todo final de Papinha na Palavra. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.